Escorpião, seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é a sua leitura semanal. Leitura que também é temporal, geral, coletiva, então pegue somente o que for seu e o que ressoar para você. Se você conhece o seu mapa astral, você pode também, é claro, assistir às leituras do signo da Lua e do seu ascendente. Se for novo por aqui e gostar da nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura. Eu vou iniciar para você aqui agora. Vamos ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência buscamos um aprofundamento, quem sabe um conselho e depois fechamos a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura. Para Escorpião, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Escorpião precisa saber nessa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. A guia espiritual, tá? Essa carta é bonita, cara, porque ela fala muito dessa intercessão, dessa participação, desse comungar dos nossos guias espirituais na nossa vida, né? É claro, né? A gente é humano e por conta das adversidades, da correria, das coisas da nossa vida cotidiana, a maioria de nós, né? A grande maioria sempre esquece que a gente tem esses espíritos guias que estão sempre ali, né? Do nosso lado, torcendo pra gente. E na maioria das vezes a gente se esquece e não conversa, não chamamos eles para serem mais participativos na nossa vida, nos ajudar, soprar uma coisa no ouvido, fazer a gente ler uma mensagem numa placa, em muitas coisas, né? E essa carta para mim ela tem um significado assim pessoal muito forte, porque em algum momento da minha vida eu não acreditava também em guias espirituais, essas coisas. E se eu tivesse começado a acreditar antes, né, eu penso assim que hoje eu estaria com um laço mais forte, né, uma coisa nesse sentido. Então, se você também não acredita, lembre-se sempre, eles estão aí, né, o seu anjo da guarda, os seus guias, os seus mentores, né, um ente querido, um antepassado seu, todos eles são guias espirituais, aguardando o seu convite para participar mais ativamente da sua vida, de alguma maneira, né? Gosto muito dessa carta. Transformação, então, é a carta da borboleta, né? E muitos de nós, né, vive de fato, né, como uma lagarta, né, que precisa andar de um ponto até o outro e em algum momento a gente se fecha nesse casulo semente, que é o melhor momento para a gente se conectar com os nossos guias espirituais, com a nossa espiritualidade, porque aquilo que a gente mais tem que buscar na nossa vida é a transformação, né? Que muitos de nós, por medo, por falta de capacidade, né? Às vezes por falta até mesmo de oportunidade, porque não aprendeu a criar as próprias oportunidades, a gente não tem força suficiente para romper com esse casulo semente e se transformar na borboleta, né? Voar, tá?
E os nossos guias espirituais, eles são os que mais podem nos ajudar nesse sentido dessa transformação. Porque a incapacidade de romper com o casulo semente pode se dar em mágoas, angústias, desavenças, falta de acreditar em mim mesmo, pessimismo, né? Ou seja, a pessoa raramente tem um pensamento positivo, tudo para ela pende para uma situação mais negativa, né? Então, tudo isso faz com que a casca do nosso casulo semente ganhe força, ganhe resistência e a gente não consegue romper para que as nossas asas explodam para fora do casulo semente e a gente começar a voar na nossa realidade, como deveria ser, tá? Então, eis uma mensagem aqui dos guias espirituais, porque eles querem atuar na sua vida para que você se transforme numa borboleta, tá? E o silêncio é o que mais ajuda a gente a ouvir os nossos guias espirituais, tá? Verdade, né? Então, essa carta é uma carta de confirmação também, por vezes, confirmando que os guias querem que você saiba que você pode clamar pela presença deles, né? Porque esse povo mais espiritual, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles precisam ser convidados a participar integralmente ou parcialmente da nossa vida, da nossa realidade, né? É claro que o objetivo deles é que a gente ganhe autonomia, né, e que a gente seja cada vez mais independente deles. Mas isso, pessoal, em um grau de evolução, de entendimento sobre a espiritualidade, em um grau de maestria já alto, né? Poucos de nós se encontram nesse nível, tá? E quem encontra-se nesse nível está instruindo, está ensinando, está exercendo sacerdócio, enfim, tá? Então, é para isso que existem esses guias, esses mentores, esses entes queridos, né, que se transformam em guardiões para nós, né, para nos auxiliar na transformação. A carta da verdade, ela também pode representar o descobrimento de uma situação que gera um choque intensivo na gente e faz a gente despertar para alguma coisa, tá? Muitos têm o despertar por passar por uma dificuldade, então aquilo, nossa, né, dá um choque na pessoa. Outros descobrem situações variadas na vida, que também faz ele cair numa reflexão muito grande e parar, prestar atenção, clamar por ajuda espiritual, visando a transformação, né? Então, a verdade, ela vai se apresentar de alguma maneira para conectar você aos guias e você viver uma transformação, tá? Aqui tem a carta do perdão, né? Perdão e justiça. Pode ser que muitos, que para alguns, não digo que para todos, mas para alguns, o casulo semente só vai se romper na prática de um perdão, tá? Eu lembro, não sei se foi na semana passada, na semana retrasada, eu fiz uma leitura para você que falava que tinha uma mensagem importante que vinha do outro lado para você. Eu vejo que para alguns precisa ou assistir aquela leitura, se não assistiu, ou somar aquela leitura a essa daqui. Tá? Eu posso até deixar aparecendo nas telas finais para você. Mas existe uma questão de perdão aqui também que está endurecendo, criando um endurance, né, no casulo semente da pessoa que ela não está conseguindo romper.
Pode ter a ver sim com alguém que já se foi, pode não ter, né? Mas tem perdão. Essa justiça só se manifesta através de um perdão. Aqui a transformação só acontece através de um perdão. Tá? E pode ser que tenha a ver sim com a descoberta de uma verdade, e mesmo assim você tenha que perdoar se você quer se transformar, se você quer romper com o seu casulo semente. E os seus guias espirituais estão aí por você nessa. Você não está sozinho. Tá? Mas envolve um perdão sim de alguma coisa. Isso necessariamente, pelo menos é o que eu vejo aqui. Tá? Vamos ver mais com os anjos ancestrais. Essa semana a gente está fazendo só com oráculos, né? Depois, no final, eu estou tirando com o mistério dos sonhos, que trabalha com portais e tem alguns arcanos maiores nele, né? Na verdade, são arcanos maiores e as energias de portais, tá? Então, ele não é 100% um tarô, né? Ele é mais um oráculo com a presença dos arcanos maiores. Então, se a gente sentir de tirar um outro tarô mesmo, com os arcanos menores, tem à disposição aqui, mas eu estou procurando me manter mais dentro da questão oracular, só trabalhar com os oráculos, do que com o tarô, porque foi o chamado que eu recebi para essa semana e eu sou uma pessoa obediente e sempre cumpro aquilo que me é proposto. Tá? O que mais na energia dos anjos e ancestrais para Escorpião? A dama, né? A dama traz uma energia de apreciar o crescimento. Ela fala assim, aprecie o crescimento e colha as recompensas, né? Então é evidente que muitos de vocês estão em fase de crescimento dentro do casulo semente. E é a carta da dama. Muitos aqui têm um guia espiritual que é uma mulher, uma energia feminina, ou uma pombagira. Né? Não é uma... Não é para todo mundo, mas eu pego essa energia feminina aqui de guia espiritual. Tá? Que pode ser uma avó, uma mãe, sei lá. Tá? Variado, depende muito para cada pessoa. Como está sendo o entendimento do indivíduo em relação a essa leitura, se ressoar para ele, né? A viajante, então, embaixo da carta da transformação, é muito interessante isso, porque a viajante, ela pede para você se mover numa outra direção. É como que seus guias e seus mentores, eles quisessem colocar você para viver uma outra situação. Tá? E um perdão aqui é fundamental. Trazer uma verdade para alguma situação. Às vezes é uma coisa só pessoal para alguém, né? É uma verdade para mim mesmo, é um auto-perdão. É um perdão das cabeçadas e das burradas que eu já fiz na minha vida. Então, às vezes eu sofro muito por isso e eu me recuso a me dar uma chance de tentar de novo. Porque eu acho que já era, que já passou a minha época. Escorpião tem muito disso, né? E agora já foi. Não. Enquanto a vida há esperança, dá para fazer muita coisa. Dá para se mover em uma nova direção ainda. Eu acho interessante que até agora só apareceu para você energias femininas aqui. As montanhas, mantenha-se firme, né, embaixo da verdade. Mantenha-se firme na sua verdade. Mantenha-se firme no desafio que você está enfrentando. Mantenha-se firme no seu propósito de acreditar que ainda dá tempo para você viver muita coisa bacana. Que você pode perdoar e quando você perdoa, você fica leve para subir essa montanha. Tá? Ou se você se transformar numa borboleta, você pode chegar no topo dessa montanha mais rápido. São símbolos, né, que a gente usa.
arquétipos. O arquétipo da borboleta é maravilhoso, né? Quer dizer que o indivíduo deixou de rastejar na vida e através de uma metamorfose, né, uma meditação, um tempo de restrição, ele se transformou em alguém capaz de voar, ou seja, ele não precisa mais rastejar. O arquétipo da borboleta é maravilhoso, tá? E novamente eu repito, tem sim espíritos guias que querem ajudar você nisso, tá? Só que eu vejo que para muitos de vocês envolve sim perdão, se não para todos, né? Claro, a verdade, né? E, cara, ó, no fundo do maço, outono, liberte-se do passado e descanse. E pode até mesmo estar invertido. Às vezes, para a sua vida ficar fluida e da outra pessoa também, precisa, ó, libertar-se do passado. Como que se liberta do passado? Através de um perdão, de um perdoar. A gente tem que meditar que as pessoas têm uma ideia muito infantil de que quando a vida física acaba, também acaba tudo. Continua do outro lado, se assim a gente pode chamar, né? E às vezes tem pessoas do outro lado precisando do seu perdão, né? E você não se dá esse luxo de perdoar. Às vezes é você quem precisa do perdão do outro. Tudo isso também foi falado nessa outra leitura que eu gravei para você, que eu vou deixar aqui aparecendo nas telas finais, caso você não tenha assistido. Que eu acho significativo. Alguém precisa. Tem um peso que alguém precisa deixar, né? Um passado. Se libertar do passado. E também é um corvo, um pássaro. Também voa. Se você quer voar, você tem que se transformar, né? Vamos ver com os mistérios dos sonhos. É a arcano maior, o sol. O sol fala de um novo início, né? O sol, borboleta, flores, plantas, tudo tem a ver com o indivíduo que basicamente renasceu, que nasceu de novo, que se transformou, que agora está pronto para, de fato, aproveitar a vida, né? Muitos de nós vê a vida como um castigo, cara, e a vida é para ser celebrada, contemplada, né? O sol é uma figura de quem solarizou a sua consciência, trouxe luz para a consciência, começou a entender as coisas que vão possibilitar ela na sua transformação. O sol é uma carta de novos inícios. O sol, alquimicamente, está fazendo uma referência, né, a Tiferet, que é o ouro da essência. O indivíduo que se transforma, ele teve acesso a tudo isso. Seja por estudo, seja através de guias espirituais, seja exercendo perdão, seja lidando com verdades duras. Aonde realmente está o nosso sol, que é o nosso ouro, poucas pessoas têm coragem de ir lá, né? Ainda bem que Escorpião é um signo regido por Marte, Plutão e exalta Urano, né? Então tem capacidade de ir bem fundo, mesmo que o lugar seja sujo, ele vai fundo, né? Ele é destemido nesse sentido. Mas não é nenhuma questão de signo, né, pessoal? Muito embora Escorpião vá ter essa força toda, o ser humano, ele é carente dessa força, né, por si só. Olha, o imperador, tá? O imperador é uma energia destemida. Tá? Muitos de vocês aqui
se incorporarem esse arquétipo do imperador, podem se dar muito bem, né, na situação, porque ele é o grandioso. Só que eu também, mais do que isso, quero trazer para uma questão mais realista, de que muitos de vocês podem ter problema com o lado paterno, né? Não se dar bem com o pai, né? Tem uma figura feminina também, mas alguns de vocês podem ter vivenciado poucas e boas com a figura mais masculina e precisa trazer esse perdão também, né? Muitos de vocês que falam assim, não, eu jamais vou perdoar o meu pai pelo que ele me fez, né? Meu pai era um cara abusivo, autoritário. E eu até dou razão para quem, né, passa por isso. No entanto, o tarô ele quer trazer uma transformação para a vida do indivíduo, que só ocorre através de um perdão. Porque mesmo que a gente que tenha sofrido as consequências, o que os nossos pais, ou só o nosso pai, ou só a nossa mãe fez com a gente, é um problema particular deles que eles projetavam em nós. Não tem a ver necessariamente com a gente, né? E trazendo esse entendimento eu posso me desconectar. Mas o mesmo para cônjuges, né? Que a gente também às vezes se relaciona com pessoas autoritárias, abusivas, né? Muito donos e donas da verdade, né? Até com um caráter mais narcisista. E às vezes a gente não quer soltar tudo aquilo que foi vivenciado. Você coloca para somar no revestimento do seu casulo semente, né? E a arcano maior torre, está na hora de realmente deixar coisas desmoronarem, né? Deixa esse casulo semente ruir para ficar só a borboleta, né? E o portal da transformação, né? Mensagem clara, eu vou parar por aqui, tá? Espero que tenha servido para alguém. Essa foi sua leitura semanal, espero que você tenha gostado, mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo uma luz, um direcionamento, um esclarecimento, um empurrão para frente. Seja qualquer que for a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comenta, compartilha se lhe for possível, e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece, e até logo, Escorpião.